Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje com toda a Igreja a memória de Santa Mónica, mãe de Santo Agostinho, cuja solenidade celebramos também amanhã na nossa Diocese. Saúdo de forma particular cada um de vocês que aqui se encontra, bem como todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social. Santa Mónica rezou 33 anos pela conversão do seu filho, porque muito esperou, muito alcançou. E por todas as vezes em que nós esperamos tão pouco e tão pouco somos perseverantes, vamos então pedir perdão ao Senhor para melhor celebrar os seus santos mistérios no meio de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, consolação dos que choram, vós que atendestes misericordiosamente as lágrimas de Santa Mónica pela conversão do seu filho Agostinho, concedei-nos, pela intercessão da mãe e do filho, que saibamos chorar os nossos pecados para alcançar a graça do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e assim estáis procedendo. Mas continuai a progredir ainda mais, pois conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vos santifiqueis, que eviteis a imoralidade, que saiba cada um de vós conservar o seu corpo em santidade e honra, sem se deixar dominar pelas paixões, como os pagãos que ainda não conhecem a Deus. Ninguém lese ou prejudique seu irmão nesta matéria, pois de tudo isto se vinga o Senhor, como já vos temos dito e assegurado. Porque Deus não nos chamou a viver na impureza, mas na santidade. Portanto, quem rejeita estas instruções
não rejeitam o homem, mas o próprio Deus, que vos dá o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças. Alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor. O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. Ao seu redor nuvens e trevas, a justiça e o direito são a base do seu trono. Alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor. Derretem-se os montes como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor. O Senhor ama os que detestam o mal, guarda as almas dos seus fiéis. O Senhor protege os seus servos e livra-os das mãos dos ímpios. Alegrai-vos justos no Senhor, alegrai-vos justos no Senhor.
guardas sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um brado: Aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: Talvez não chegue para nós e para vós. Ide antes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, a liturgia deste dia fala-nos em 3 pontos que tentaremos meditar um bocadinho e aprofundar. O primeiro tem naturalmente a ver com a santa do dia, Santa Mónica, mãe de Santo Agostinho. Estamos a falar do século IV, foi esposa e mãe de 3 filhos. Do marido, que também era pagão, de Agostinho, que era o mais velho, pelo qual Mónica rezou 33 anos pela sua conversão e que no fim da vida lhe pôde dizer: o que me aguentou tanto tempo em vida foi chegar-te a ver cristão. E chegou. 33 anos de oração pelo seu filho, sem parar, sem desanimar, sem se revoltar. Efetivamente, dá-nos uma grande lição do que é perseverança. Do que é perseverança, do que é confiança na oração, daquilo que se pode esperar do Senhor. E, efetivamente, do Senhor, quanto mais esperamos, mais recebemos. Na verdade, muitas vezes recebemos pouco, porque, efetivamente, esperamos muito pouco também. Mais tarde, ou bastante mais tarde, Agostinho, ao falar de sua mãe, disse-lhe que a minha mãe gerou-me 2 vezes. Uma para a terra, outra para a eternidade com a sua oração. E então Mónica dá um exemplo a todas as mães.
de que gerar um filho não é apenas gerá-lo para a vida terrena, consolá-lo e enchê-lo de coisas e de bens materiais e esquecer a vida eterna. E, infelizmente, quantos filhos novos têm tudo na vida, mas não sabem porque é que existem? Porque os pais, efetivamente, cada vez procuram dar mais e mais e mais aos seus filhos, mas esquecem-se completamente de lhes dar o sentido de vida, que só pode ser eliminado pela vida eterna. Mónica não caiu nesse erro e terá sido precisamente a sua esperança na vida eterna para o seu filho que o gerou para a vida eterna. Paulo, na carta aos Tessalonicenses e hoje a nós, tem uma advertência muito simples, muito concreta, muito direta. Deus chamou-nos para a santidade. E o que é a santidade? Temos, na realidade, muitas vezes, uma ideia completamente abstrata, irreal e surreal da santidade. Achamos que santos, primeiro, são pessoas que não têm nada a ver connosco. Na verdade, os santos foram literalmente pessoas como nós. Não eram nenhum ETs. Não eram nenhum seres especiais. Eram pessoas literalmente igual a nós, com todas as vicissitudes da vida, tal e qual como nós. Primeiro ponto. Um segundo, a santidade é a vida de Deus em nós. O que é que significa, então, a vida de Deus em nós que recebemos pelo batismo? Significa que, dia após dia, devemos nos configurar cada vez mais com Cristo. E o que é que nós aspiramos? Infelizmente, muitas vezes, é afastar-nos cada vez mais de Cristo. Pela forma como olhamos, pela forma como falamos, pela forma como julgamos os outros. Sempre que eu digo, julgo ou faço ao outro aquilo que Jesus não faria, não dizia, estou-me a afastar da vida santa. Porque estou-me a afastar da vida de Deus em mim. Os santos não foram pessoas que nunca pecaram. Os santos foram pessoas que todos os dias procuraram crescer no amor. Dia após dia. E se o desejo de santidade não é o nosso maior desejo, então algo de muito errado está em nós, na nossa vida cristã. Porque ser santo implica, efetivamente, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. A terceira ideia tem a ver, naturalmente, também com o Evangelho, que nos apresenta a parábola de Jesus, uma vez mais, em relação à vida eterna, de 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Sabemos que o azeite dá luz. E sabemos na nossa vida que nós não bebemos azeite para pôr uma vela. Sabemos que o azeite em nós dá luz como? Pelas nossas obras. Pelas obras que podemos fazer unicamente enquanto vivemos nesta vida. E então, num conjunto de 10 pessoas iguais, 5 lutaram a vida toda para que o azeite nunca faltasse, ou seja, para que as suas obras nunca cessassem. Porque todos os dias procuravam cuidar das suas obras, praticar obras de santidade, procurar obras de iluminar a vida dos outros, procurar obras tal e qual como Jesus foi sempre ao encontro dos outros.
5 eram imprudentes, que viveram esta vida sem nunca se preocupar com o futuro. Que achavam que depois fazemos, depois acontece, depois confesso-me, depois vou à missa, depois rezo, depois. Só que entre o aqui e o depois chegou o Senhor para nos julgar. De que forma? E isto é que é muito importante, irmãos. Deus não nos julga condenando-nos, pegando numa balança, tu fizeste isto, e tu não fizeste isto, agora vais para o céu, vais para o inferno. Não. Deus julga-nos por Ele próprio. E o que é que Deus é? Amor. Portanto, Deus julga-nos sempre pela nossa relação com os outros, pela forma como amamos os outros, como perdoamos os outros, como ajudamos os outros. Sempre. Sejamos, portanto, homens e mulheres prudentes, que utilizam o dia, o dom da vida de cada dia que Deus nos dá para praticarmos obras de vida eterna. Não sejamos imprudentes, para que a morte não nos apanhe de surpresa e não tenhamos nada para apresentar ao Senhor. E que Maria, Mãe dos Pastorinhos e Nossa Mãe, seja também para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãs e irmãos, a vida dos cristãos é uma longa vigília à espera do Senhor, que vem, como a todos é dito, no próprio dia do batismo. Peçamos ao Pai do céu que nos recorde, muitas vezes, essas palavras, dizendo: Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos os batizados da nossa Igreja particular, para que, iluminados por Cristo no batismo, renovem com frequência as promessas batismais, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Por todos aqueles que se tornaram filhos da luz, mas o esqueceram e vivem na noite do pecado, para que reacendam em Cristo a sua fé, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos cristãos que o Senhor chama à santidade, para que não se deixem dominar pelas paixões, mas em tudo procurem agradar a Deus, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos doentes que contraíram o vírus da SIDA, para que os profissionais de saúde os ajudem na recuperação da saúde física e espiritual, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Por todos os membros da nossa Assembleia, para que alimentem com diligência as suas lâmpadas, com a oração, a palavra e a Eucaristia,
Oremos. Senhor, nosso Pai Celeste, não permitais que a luz da nossa fé se apague, nem que a certeza da nossa esperança desapareça. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por esta oblação que trazemos ao vosso altar, na comemoração de Santa Mónica, concedei, Senhor, aos vossos fiéis o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Hosanna.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, o vosso amor, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Mónica, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entreis em minha morada, dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta,
cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da aliança apareceu no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O templo de Deus é santo. O templo de Deus é santo. E vós sois esse templo. E vós sois esse templo. Não sabais que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus é santo.
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, ao celebrar a memória de Santa Mónica, santifica o nosso coração e o nosso espírito para merecermos participar na nossa vida, na vossa vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Evangelho lançava-nos o desafio de sermos prudentes, ou seja, de produzirmos na nossa vida obras de vida e de vida em abundância, entenda-se, vida eterna. À saída, pedíamos que todos tivéssemos um bocadinho de cuidado e paciência para que pudéssemos respeitar as distâncias de segurança. A todos desejamos a continuação de um santo dia, de uma santa peregrinação ao santuário e os que estão em casa que se unam a nós em oração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.